Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje é: o que essa pessoa sente por mim de verdade? Escolham dentre esses 3 montinhos o que mais te chamar a atenção, o que você mais se sentir atraída. E se vocês quiserem deixar alguma sugestão de tema para mim nos comentários, eu vou adorar trazer para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham escolhido, porque agora eu vou começar, tá bem? Vamos lá. Vou recolher. Vamos começar com o montinho 1. Vou botar esses 2 pra cá. Vou começar com o baralho cigano. Vamos lá. Baralho, me mostra o que essa pessoa sente pela pessoa do montinho número 1, por favor. Opa. Eita, tá te espionando, hein? Vixe. Vocês brigaram? Ah, é uma pessoa que não tá conseguindo te ver. Vocês estão distantes? É isso? Sentimento, pera, meu sentimento. Ah. Opa, obrigada. A música que veio na minha cabeça, aquela do Claudinho Bochecha, não sei porquê. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Bom, primeiro de tudo, essa pessoa ela tá te stalkeando, talvez ela passe até perto da sua casa, né? Eu não sei, tem alguma coisa que a ver com distância? Vocês estão distantes sentimentalmente ou distantes fisicamente? Se vocês moram perto, essa pessoa sonda a sua casa. Se não, essa pessoa te sonda por rede social para descobrir com quem você tá saindo, o que você tá fazendo. E tem sentimento aqui sim, porque saiu o Rei de Copas. Ó. Vamos continuar com o tarô. Saiu uma carta de copas, que pobreza. Tudo bem que é o Rei de Copas, né? Ele sente muito e é muito ciumento, ainda esconde, né? Mas vamos ver. O que essa pessoa sente pela pessoa do montinho? Ok. Vixe. Ai. Ok. Ok. Pelo que eu tô vendo aqui, teve algum desentendimento entre vocês. Essa pessoa tem sentimento, sim. Tem sensação de posse, eu não vou mentir. Só que ela quer finalizar essa situação que vocês tiveram de... Não é contenda. Por que eu pensei em contenda? Essa situação de desentendimento, entendeu? Essa pessoa tem muita atração sexual por você. Ah, sei que eu não preciso nem falar nada, né? Vocês estão vendo, é autossugestivo. Uma mão segurando o quê? Enfim, momentos. Vocês podem ter uma conexão desse tipo aqui muito boa. Só que essa pessoa, ela não... Olha só. Eu não acho que essa pessoa só queira coisa... Porra, o vizinho ligou a furadeira agora, meu senhor. Tá, desligou. Eu não acho que essa pessoa só... Nossa, eu quero me matar. Essa pessoa só queira... Eu não acho que seja só sexo ou só coisa física. Eu acho que essa pessoa quer vencer.
E vencer seria conquistar você, entendeu? Aqui, ou a pessoa ainda fica um pouco confusa se vai ou não vai, ou a pessoa já sabe o que ela sente, só que por algum receio, talvez por esse desentendimento que vocês tiveram, é como se essa pessoa tivesse segurado um pouco no passado. Mas agora, essa pessoa não quer segurar nada. Tudo que ela tiver que resolver, falar e fazer, ela vai, entendeu? A pessoa quer te encontrar e te, sabe? Te mostrar o que é que tá rolando, o que é que essa pessoa quer. Deixa eu pegar esse baralho aqui. O que essa pessoa sente pela pessoa do montinho número 1? Ok. Ó, que saiu no fundo. Eu sou muito atraída por você. Tô falando. Tem atração física. Vixe. Talvez o motivo desse desentendimento tenha sido ciúmes, né? O que tá dizendo? Eu fui embora quando eu vi você com outra pessoa. Ó, bem na carta da morte. A finalização da transformação. Ué, gente, por que isso? Essa é uma pessoa fechada? É isso? Ok. Vixe. I feel you leaving me behind. Talvez essa pessoa sinta que você tem dúvida sobre o que quer. Você não tem certeza e que você tá arrastando asa pra outra pessoa. E aí essa pessoa ficou toda insegura e meio que resolveu dar um espaço, dar um tempo. Não, só quero uma só. Uma só, por favor. Ok, obrigada. Eu escondo quem eu realmente sou de você. Saiu no fundo do deck. Gente, que pessoa meio maluca, né? O que eu acho é o seguinte, essa pessoa, no presente, ela tá se segurando, não de declarar pra você, mas ela tá se segurando de sentir porque ela tá se sentindo insegura. É como se essa pessoa achasse que você tem outras opções além dela e que as outras opções são melhores. E aí ela acha que você tá deixando ela pra trás, acha que você tem outro alguém. E aí ela meio que quer colocar uma barreira, sabe? Pra não se machucar. Vou usar esse baralho agora. Saíram duas. Abundância. Love calm. Sim, não tem mais. Vocês não têm mais comunicação. É como se a comunicação entre vocês tivesse sido cortada. Alguém parou de falar com alguém e eu creio que foi essa pessoa. Mas essa pessoa fez isso de um lugar de... Quero me proteger, entendeu? Quero me proteger porque eu não quero me machucar. Sabe? Esse um aqui fica esquisito. Vou botar aqui, tá bem? Engraçado, né? Como essa pessoa, ela quer vencer. Como essa pessoa, ela quer você. Se ela fica com medo. Se ela não se garante. Essa pessoa aqui pode ser de gêmeos, pode ser de signo de água. Câncer, Capricórnio. Câncer, Escorpião e Peixes. Capricórnio. Acabei de almoçar, gente. Eu tô meia... Entendeu? Tô meia tonta. Não, tem que cair. Ok, caiu. Ó. The Sword and the Rose. Clarity. Vamos ver.
que essa pessoa realmente percebeu. Oh, meu filho, caiu. Essa foi a última que caiu. Sim, essa pessoa, ela acha que você tá jogando com ela. Não só com ela, mas que você tem outras opções. Que você conversa com outras pessoas. Que se você parar de falar com essa pessoa acha que vai ter alguém pra substituir ele, entendeu? Mas, sinceramente, vixe, eu não tô entendendo as intenções dessa pessoa. A gente pode clarear? Vamos clarear? Clareia aqui pra mim, por favor. Primeiro, Cavaleiro de Espadas. Vixe. E o Seis de Paus. A atitude que essa pessoa vai tomar é de se resguardar. Se resguardar por achar que tá recebendo pouco, por achar que se você tem outras pessoas ou tá se comunicando com outras pessoas, essa pessoa ou essas pessoas recebem mais de você do que ela. Eu não sei bem se é de um lugar de achar que não tem chance. Não é isso. Não é que essa pessoa acha que não tem chance. É como se essa pessoa tivesse querendo se dar o valor. E aí, por raiva, essa pessoa quer cortar a comunicação, entendeu? Tem um elemento a mais, tem. Esse elemento a mais, eu não acredito que venha dessa outra pessoa. Talvez essa pessoa até finja que tem alguém. Ou fique querendo esconder o jogo, fingindo que tem algo a mais, sabe? Pra fazer ciúmes. Quando, na verdade, essa pessoa que tá com ciúmes, essa pessoa que quer que você se desvencilhe do que quer que seja que você tem aí, que não seja essa pessoa, pra você fazer dessa pessoa a pessoa vencedora, entendeu? Mas não se engane, não. Essa pessoa pode ter... como é que eu vou explicar? Pode ter fingido que seguiu em frente, mas essa pessoa ainda busca saber de você. Essa pessoa ainda te vigia. Essa pessoa ainda te stalkeia, talvez por conta falsa, conta de amigo. Essa pessoa te stalkeia pra saber quem venceu, entendeu? Pra descobrir quem são as outras pessoas com quem ela tá competindo. E se nessa competição teve algum vencedor. Mas essa pessoa gostava muito de conversar com você. Quando isso aqui foi cortado, se mexeu com essa pessoa. Porque ela se sentia muito bem conversando com você. Se sentia muito bem, muito à vontade. Como se vocês tivessem pensamentos parecidos, visões de mundo parecidas. E fosse uma conversa fácil de fluir. Uma conversa gostosa. Então, é como se tivesse sido uma perda pra essa pessoa, sabe? E não interessa o que essa pessoa continua sentindo. Ela esconde. Eu acredito que essa pessoa tá distante de você. Essa pessoa não quer te ver nem pintado de ouro. Que é assim, porque tá te pesquisando a beça, tá te stalkeando, te procurando, tá querendo saber o que tá acontecendo. Se pá, essa pessoa até perto da sua casa ela passa. Se morar perto, se não é isso da pessoa passar no bairro, na rua que você mora, perguntar pra parente, perguntar pra amigo, tipo, sabe quando a pessoa joga isca? E fulana, como é que tá fulana? Fulana tá bem? Tá com alguém? Porque essa pessoa aqui, ela além de sentir que tem uma conexão com você, ela te admira muito, te acha uma pessoa muito bonita, entendeu? Vou tirar 4 cartinhas aqui pra essa pessoa, ok? Essas cartas, elas são tipo
características, adjetivos. Não é só isso. Eu não sei explicar, porque essas cartas estão em inglês. Mas vocês vão entender quando eu tirar. Goddess. Eu não falei que essa pessoa te admirava? Goddess significa deusa. Então é como se essa pessoa te visse como uma deusa. E como por você ser uma deusa ou um deus, você tivesse muitas opções. Os outros são só mortais. E aí ter você é uma questão de vitória, entendeu? Uma questão de conquistar algo que nem todo mundo conquista. Só que para fazer birra, porque essa pessoa não estava conseguindo o que ela queria, ela cortou a comunicação. Eu posso ser sincera? Até para te fazer sofrer um pouquinho, entendeu? Mas essa pessoa te vê como alguém... Olha só essa mulher aqui. Olha como ela é. Como ela é linda, como ela é confiante. Sabe? Você pode não ser confiante ou não se achar linda, mas é dessa forma que a pessoa te vê. Ao fundo do deck, Edix fala... significa viciado. É como se essa pessoa estivesse viciada em saber sobre você, em ver coisas sobre você, entendeu? Não é saudável, tá, gente? Não sei porque eu tô falando isso. Vai que alguém acha isso normal. Não é normal, tá? Quer dizer, não é normal quando é algo excessivo, porque aqui o que mais fala é que essa pessoa tá de olho. Pô, é normal alguém ficar te rondando na sua casa? Tudo bem a pessoa te achar bonita, ou bonito, gostoso, maravilhoso, mas ficar te rondando, perguntando de você pra parente? Pra fazer joguinho? Não tô falando que tem que tomar cuidado com essa pessoa, que essa pessoa é maluca, mas toda obsessão precisa, né, ter um limite. Todo fruto da imaginação nosso precisa ter, né, sabe? Um freio. Continuar. Ué? Ok. Detective. Eu tô te falando que essa pessoa tá na tua cola, cara. Detetive. Deixa eu ler o que tá escrito. Great powers of observation and intuition. Poderes incríveis de observação e intuição. Desejo de procurar pela verdade. Olha como é que essa mulher tá. Essa pessoa aqui, no caso, procura a verdade por estudo, por livros. A sua pessoa procura pela verdade de vários modos aqui, né? Procurando pessoalmente, perguntando para amigo, para família, indo nos lugares que você frequenta. Tudo isso escondido, tá? Não é uma coisa tipo, ah, tá, fui num parque com os meus amigos comer um cachorro quente e encontrei a pessoa de supetão. Não, é tipo, você tá lá comendo e a pessoa tá te vigiando e tu não tá nem sabendo. Porque aqui, ó, a pessoa no mesmo lugar que você e você não tá sabendo que a pessoa tá lá. Você tá lá se divertindo e a pessoa escondidinha. Se for uma pessoa doida, vocês prestem atenção, hein? Ó, vampiro. Eu tô falando que essa pessoa tá fazendo joguinho. Sabe o que tá me vindo na cabeça? Uma pessoa mimada. Sabe aquela pessoa que... Ah tá, fulana não me aceitou, então eu vou fazer fulana se sentir mal. Fulano me deu um fora, então eu vou fazer fulano se sentir, sabe, culpado. Vou fazer um joguinho aqui que vai que funciona. Na minha infância funcionou com as pessoas da minha casa, por que não vai funcionar na rua? Dom Juan. Ué. Então o Dom Juan da história é a pessoa? Porque se fosse você ia sair fêmea fatale. Então vamos lá, olha só. Como saiu o Dom Juan, vamos inverter o jogo. Vamos imaginar que essa pessoa é a pessoa que tem muitos contatinhos. Essa pessoa que sai bastante, que não para quieto no lugar, tá vivendo a vida doidada. Essa pessoa
faz isso por pura birra. É uma pessoa que gosta de ser conquistada, é uma pessoa que é uma vampira energética, suga o melhor das pessoas. E como vê você como um rei ou uma rainha, seria ótimo ter você na coleção dessa pessoa. Aí a pessoa fica fazendo um joguinho, fingindo que não tá interessado, cortando comunicação, te deixando esperar por mensagem, quando na verdade o que essa pessoa mais quer é ir lá e conversar. Só que, nesse caso da pessoa ser o Dom Juan, pode ser que você não dê muita bola, não dê muita trela para essa pessoa. A comunicação de vocês não flua do jeito que essa pessoa quer que flua. E você seja uma pessoa mais reservada. Então, como essa pessoa sabe que não tem nada que ela pode fazer, ela faz você se sentir culpada, de alguma forma. Entende? Talvez você já tenha percebido qual que é dessa pessoa e você não quer essa pessoa por perto. E aí essa pessoa, ela sabe que se ela é um Dom Juan, um fuckboy, essa pessoa sabe que esse comportamento não é toda pessoa que vai aceitar. Se essa pessoa, como é que diz? Antigamente na minha época dizia galinha. Se a pessoa é galinha, essa pessoa sabe que não é todo mundo que aceita só sexo, que aceita só uma coisa física, sem, sabe? Sem nada mais pra desenvolver, pra entregar. E é isso que essa pessoa quer entregar. E aí quando você fala não, quando você coloca limite, quando você se afasta dessa pessoa, ela se faz de vítima. O belo rei de copas, né? Porque tem coisa que o pessoal de água sabe fazer melhor do que o vitimismo? Não tem. Parece que eu odeio as pessoas de água, mas eu não odeio, tá? Eu só acho que as pessoas de água, elas... Como elas têm muita emoção dentro do peito delas, elas sabem como lidar e como manipular as emoções das outras pessoas. Pro bem e pro mal, entendeu? Dependendo da pessoa é pro bem, dependendo da pessoa é pro mal. Enfim, vou tirar umas características dessa pessoa pra vocês verem se... Pra vocês verem se bateu, tá bem? Vou começar por aqui, ó. Vou começar por essas características. Vamos lá. Eita, já cai. Vai. Vou pegar um pouquinho. Pronto. Primeiro que caiu foi regrado. Uma pessoa regrada. Aquela pessoa que come direitinho, se alimenta direitinho, que é rato de academia. Tô brincando, não precisa ser rato de academia. É só uma pessoa que não bebe, não fuma. Mas fode essa pessoa aqui, hein? Porque essa pessoa tá com a vida sexual bem ativa. Se for o caso do Dom Juan, tá? Enfim. É uma pessoa... Deixa eu botar isso pro meio. É uma pessoa prestativa. A atração entre vocês é mútua. Pode ser uma pessoa que ensina algo. Ou é um professor. Ou uma professora, tá? Eu falo no sexo masculino porque as mulheres... Muita gente que se consulta comigo são mulheres. Energia materna. Ó, tá vendo? Tem energia feminina e energia masculina. Musculoso, por isso que é regrado, come direitinho. Tem que comer direitinho pra ficar monstro. Tá saindo da jaula, monstro. Inteligente. Superior. Aqui nesse caso, eu não acho que seja superior de trabalho não, porque quando eu escrevi isso, eu coloquei superior como uma pessoa que está num cargo superior. Nesse caso, é uma pessoa que se acha superior, então acha que as outras pessoas devem agir conforme essa pessoa acha que é o certo, ou é o que a pessoa quer que aconteça, entendeu? Atraente.
E então é isso mesmo, é um fuckboy. Impaciente, ó. Médico. Ou médica. Cavanhaque. Evoluído. É uma pessoa que paga de evoluída, né? Se você faz chantagem emocional com as pessoas porque você não conseguiu o que você queria, a última coisa que você é evoluída. Ou evoluída. Áries, Capricórnio, impaciente, tinha que vir com Áries, né? Distraído, ciumento, workaholic. Esse workaholic pode ser pra isso aqui, pra academia também, né? Que tem gente que é louco em academia, fica tipo 5, 6 horas dentro da academia. Insistente, ó. Dom Juan, quando ele quer vencer, ele não desiste de primeira. Ele não desiste de primeira. Ele pode até mudar um pouquinho a rota dele, mudar um pouquinho a abordagem, mas ele não desiste. A gente tem bronzeado. No tempo de Saturno, então é tipo, se essa pessoa quer que as coisas aconteçam, se ela quiser, se essa pessoa quiser que as coisas aconteçam, ela vai fazer vapt-vupt. Se ela não quiser, vai ser no tempo de Saturno. Tempo de Saturno é algo que demora muito pra acontecer, sabe? Aquela pessoa que vai empurrando com a barriga. Ai, vem aqui na minha casa me ajudar a ligar a impressora. Ah, sim, eu vou amanhã. Aí esse amanhã vira daqui a 3 anos, entendeu? Porque essa pessoa não tá afim de te ajudar a ligar a impressora. Expectativas baixas. Quando você conheceu essa pessoa, você já tinha expectativas baixas. Se for um Dom Juan, porque você sabia que essa pessoa era um conquistador ou uma conquistadora. Mal visto. Mal visto. Desligado. Mal visto, desligado. Aqui também tem distraído, né? Pode ser uma pessoa meio no mundo da lua. E esse último aqui que é influenciável. Então é aquela pessoa que, fulana ficou com ciclano, então agora eu acho que fulana é bonita, eu vou querer também. Faz sentido isso que eu falei? Não sei, pra alguém deve ter feito sentido, vai que é o caso de vocês aí. Quem quiser tirar print, o momento é agora. Vou contar até 3, tá bem? Se eu terminar de contar até 3 e eu tirar, é só vocês pausarem o vídeo, tá, gente? 1, 2, 3. Ai, opa. Agora eu vou pegar esses papeizinhos aqui, ó. Brancos. Vamos ver o que sai, né? É uma pessoa que gosta de música psicodélica. Eu não sei, tá? Tô chutando, porque eu ouvi uma música na cabeça, eu não consigo. Eu não costumo ouvir essa música com frequência. E é uma musiquinha psicodélica. Ou é uma pessoa que faz uso, vai saber. Tá. Peguei pouquinho. Vou pegar mais 2. Pronto. O bração da mãe. Ator, atriz. É o que eu tô falando. A pessoa fazendo chantagem emocional. Vai fazer aquele teatro, entendeu? Falando que, meu Deus, você tá me fazendo sofrer. Meu Deus, você não tá me dando valor. Quando na verdade é puro, entendeu? Puro charme. Puro. Não é que é puro charme. É só pra te fazer sentir culpa. Bear, urso. Pode ser uma pessoa que quando... Sabe quando... imagina que você tá brigando com alguém e esse alguém tá bêbado. Se você estiver perto dessa pessoa nesse momento que ela tá brigando, é capaz de te levar um coió. E não é um coió vocal, não. É tipo da pessoa te dar um tapa, entendeu? Aquela pessoa que quando fica furiosa,
vira um urso. O urso, ele é muito protetor. Ele é grande, fofinho. Você olha pra ele e pensa, ai, um urso, que delícia. Vai conviver com um urso na selva pra tu ver o mordidão que ele vai dar no teu rabo. Health, ó, saúde é uma coisa importante pra essa pessoa. Essa pessoa cuida da saúde. É uma pessoa que malha ou que come muito bem, entendeu? Você não precisa malhar, né? Você não precisa fazer exercício frequentemente. Se você já come regradinho, tipo, não tomo refrigerante porque eu sei que não é legal pro meu corpo. Não como coxinha porque, né? Porque não vai fazer bem para as minhas veias. É esse tipo de pessoa que eu tô falando. Hopeless. Talvez essa pessoa tenha se tornado assim porque essa pessoa não tem mais esperança nas outras pessoas. E aí, sabe quando você tem aquela sensação de que você sempre perde? Então, se eu sempre perco, eu preciso encontrar armas novas pra conseguir vencer. Porque essa pessoa tem uma coisa aqui com competição, com vencer, sabe? Com conquistar. Isso, é isso, é essa palavra, conquista. Essa pessoa tem uma coisa com conquista. Então, se eu não tô conquistando ou alcançando o resultado que eu quero, eu vou jogar com as armas que eu tenho pra eu conseguir o resultado que eu quero, entendeu? E-mail, então você pode trocar muita mensagem com essa pessoa. Saiu aqui e-mail, mas é porque, né, não teria como sair DM do Twitter. Mas pode significar a mesma coisa. Tudo que tem a ver com mensagem, WhatsApp, um fluxo grande de mensagens entre vocês. Que o que eu tava vendo era o que tinha, mas foi cortado. Você conversava muito com essa pessoa e essa pessoa gostava muito de conversar com você. Honestidade. É o que tá sendo necessário aqui, né? Alguém foi sincero com alguém? Eu espero que sim. Forging. Geralmente é uma pessoa que vem de longe, né? É uma pessoa que ela vem de outro lugar. Uma pessoa que mora longe, vem de longe, tem alguma coisa com distância. Então, se essa pessoa não tá sondando a tua casa, ela tá sondando suas redes sociais, porque ela não está perto. Talvez essa pessoa pode ter ido morar num lugar, ou você, né, pode ter ido morar em outro lugar e a forma que se tem de se stalkear alguém que mora longe é pela internet. Ó, betray, traição. Traição é traição. Romance é romance. Manage. Eu li menage. Desculpa, mas tá escrito manage. Deixa eu ler o que tá escrito, que eu não sei o que é manage. É menage. Menage de gerenciar. Às vezes eu sou meia burra. Mas eu li menage. É uma pessoa que gerencia o que ela tem que fazer, até porque é uma pessoa regrada, ela gerencia tudo de uma forma muito bela. É uma pessoa que ela tem jogo de cintura, entendeu? Ela consegue conciliar, nervoso. Ela consegue conciliar as coisas com facilidade. Claro que é nervoso, sai o urso. Brigão, né? Negativo. Exatamente. Essa pessoa, por já não ter esperança, é uma pessoa pessimista. E não se engane não, saiu a carta do vampiro aqui. Então, o que essa pessoa sentir, se ela comunicar isso pra você, ela pode até te deixar meio cansada. Generoso ou generosa. Gênio. Essa pessoa se acha, né? Um gênio. Ela pode realmente ser porque saiu uma negocinho disso aqui falando que era uma pessoa inteligente. Aceitação. Será que essa pessoa passou por uma traição no passado e aí ela perdeu a esperança e agora ela, né, se comporta assim, mas o que ela queria mesmo era conseguir aceitar as pessoas do jeito que elas são? Enfim. Será? Pode ser uma pessoa que pode ser órfã, ou que já tenha perdido um pai ou uma mãe. Não precisa ter perdido os dois, mas, sabe? Pode ter perdido ou perco. Saiu até cerimônia.
Você pode ter conhecido essa pessoa numa cerimônia, tipo um casamento, uma formatura, um aniversário, um batizado, ou essa cerimônia pode estar falando essa morte de uma pessoa importante na família dessa pessoa, ou do ciclo social. Não precisa ser sua família, né? Às vezes a gente perde um amigo e não é o meu caso, mas tem gente que pode perder um amigo e sentir muito mais que perder um familiar. Enfim. Essa pessoa aqui, ela paga muito de gostosa, mas o que ela tem mesmo dentro do bolso é muita insegurança, muita coisa pra ela curar, entendeu? Muita coisa pra... Como é que eu explico? Sabe quando você vai jogando tudo pra debaixo do tapete? Tipo, eu fui traída. A dor dessa traição, em vez de você lidar na raça, você joga isso pro lado, aí você vai beber, vai viver a vida, vai, sabe, se envolver com outras pessoas e não cura. A dor de perder alguém, ao invés de eu sentar e processar, não, eu perdi uma pessoa importante, essa pessoa não vai mais voltar, aí eu jogo pra debaixo do tapete e lido com, sei lá, me viciando em fazer muito exercício físico, me viciando em comida, me viciando em, sei lá, qualquer coisa, droga, não sei. Cada um tem um vício. Eu, por exemplo, vou dar o meu vício. O meu vício, meu mecanismo de defesa é comprar perfume. Tem gente que tem vício em comprar droga. Tem gente que tem vício em comer. Cada um tem seu vício, entendeu? Todo mundo tem um viciozinho. Mas o que seria ideal seria você sentar, né, consigo mesmo e ir lá fazer o trabalho de curar, em vez de ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, que é o que eu acho que essa pessoa faz. Além dela jogar as coisas para debaixo do tapete, é uma pessoa que eu não queria falar isso, mas é uma pessoa meio mimada, porque ou é do meu jeito, ou é da minha forma, ou não é, entendeu? Aí aqui a gente tem descoberta. Pode ser o que eu tava falando, né, dessa pessoa ter descoberto que você tem outras opções e ter ficado abaladinho, mimado, pessoa mimada do caralho. Ou essa pessoa descobriu alguma coisa que acabou com ela e ela teve que aceitar. E aí, em vez de ela fazer esse trabalho de aceitar, jogou tudo pra debaixo do tapete. A gente tem alemão. Vai entender o porquê. Pode ser o apelido dessa pessoa, ou pode ser que essa pessoa tenha traços alemães. O que são traços alemães? Enfim, vocês que vão saber aí. Hurry pode ser uma pessoa apressada. Claro que é uma pessoa apressada, tá? Aqui saiu alguma coisa sobre pressa. Impaciência. Uma pessoa impaciente. E o último é acreditar. O que eu acredito que nesse contexto aqui é o que essa pessoa precisa, né? Ter mais confiança nos outros. Essa pessoa não tem confiança em si, então ela não confia nas outras pessoas. E se bem que essa pessoa não... eu não queria falar nada não, mas essa pessoa não acha ela muito confiável não. Mas enfim. Talvez esse acreditar seja pra você, né? Será que vale a pena acreditar nessa pessoa? Tem uma coisa pra eu falar. Sabe quando a gente descobre que uma pessoa tá passando por isso, isso e aquilo? E aí a gente fica... Quando a gente tá apaixonado por alguém, né? Aí a gente fica, nossa, coitada. Nossa, coitado, coitadinho. Coitadinho, não. Quando você passa pelas suas coisas, ninguém vem passar a mão na sua cabeça. Ninguém vem, coitada, tá passando por isso, isso e aquilo, né? Deixa eu te pegar no colo. Não. Você que tem que ir na raça se curar disso. Então essa pessoa vai ter que fazer os mesmos passos, né? Uma criança... Criança não trepa. Entendeu? Não, uma criança é um adulto capaz de se curar. Ou uma adulta, eu tô falando no sexo masculino, mas vocês entenderam. É uma pessoa grande que é capaz de lidar com as próprias merdas, entendeu? Aqui me parece que é uma pessoa que tem uns traumazinhos. E pelos traumas que passou na vida, isso reflete na vida emocional. É assim que fala? Vida emocional da pessoa. Enfim. Vamos pro... Fiquei até cansada. Vamos para as letrinhas. Essa pessoa é cheirosa porque eu senti um cheiro de perfume do nada.
Ah, desculpa você que tá de fone. Abaixa aí o volume. Pronto. E porra. Vamos primeiro os números. Saiu 5, saiu 8. Então esses números ou esses dias podem ser importantes. Mês de agosto, mês de fevereiro. Mês 5 é o que? Maio? Mês 3, março. Pode ser a idade da pessoa também, né? Ó, porra. Dá pra fazer um monte de coisa aqui, hein? Tem no 7 também. Isso aqui ou é 00 ou é O. Eu gosto de ler como O. Mas é um Z. Ó, 3. Uma sequência. 3, 3, 3. Você também pode ser do bonde das que vem números iguais e que não entende porra nenhuma. Ou que entende, né? Vai que você é mais elucidado ou elucidada que eu. Peso. 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 Eu pensei em peso de dinheiro. Peso. Mas pode ser peso, né? Falou que é uma pessoa que... Desculpa, tremeu a câmera. Falou que é uma pessoa que é rata de academia. Pode ser peso que essa pessoa levanta. Ó. Tenso. Tenho tenso e tenho penso. Vocês pensando muito um no outro e tensos com isso. É uma situação que deixa você tensa. Saiu 10. Tem. Pé. Só. Sono. Pode ser uma pessoa que dorme muito. Nós. Pensando em nós. Tenso por nós. Nós. Nose. Nariz. Acho que o nariz... Tem alguma coisa no nariz dessa pessoa? Nariz é bonito? Não sei. Chamativo. Nariz grande. Às vezes é cada coisa que eu fico... Enfim. N. Alguém com apelido N. Penny. Alguém que gosta de comer... meu Deus, o que eu pensei. Alguém que gosta de comer macarrão. Enfim, quem viu, viu. Não sei porquê. Eu pensei nisso. Ah, ó. Tel. Tel. Peste.
Zona Norte. Oi. Oi, ó, alguém respondendo. Oi. É isso, né? Alguém querendo mandar mensagem, querendo a resposta. Não ser deixado no vácuo. Olha só, não sei por que eu pensei nisso, hein? Ó, é que tá em inglês. Nest. Nest significa ninho. Talvez a criação tem alguma coisa com a criação dessa pessoa. Este. Este ou este, né? Este. Pra onde que é o oeste? Norte. Leste. Oeste. Oeste. Ponto. Oeste. Enfim. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, conta a história. Sento no bico da Glock, rebola e tiro o short, vem, vamos foder. Enfim, vai entender por que saiu isso. Ah, também saiu isso, ó. Alguém que trabalhou contigo? Alguém que tem o apelido Z? O Z? Z? Não tem as letras aqui, mas o que eu pensei foi pirracento. Enfim. Ah, não tenho A. Note. Note de minote. Minota, minota. Zé. Alguém que chama Zé. É S, Espírito Santo. Ó, se vocês... Pois. Ei, ó, essa pessoa quer muito chamar a sua atenção. Muito chamar a sua atenção. Noite. Se eu encontrar essa pessoa de noite. Noite. Então, se vocês estão vendo mais coisas, vocês podem deixar nos comentários. E é isso. Eu vou pular pro próximo. Será que tem mais alguma coisa pra sair daqui? E... isto. A pessoa que canta. Yeah! O que eu pensei quando eu vi isso? Pensei no... Como é que é o nome dessa dupla que canta? Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Que eles falam yeah, yeah. Como é que é o nome dessa dupla, cara? Jorge Mateus? Não, acho que é Jorge Mateus, não. Ai, César Menotti e Fabiano? Não sei. Não sei. Posto. Ó. Posto. Pessoal indo no posto 7 fumar maconha, né? Toma vergonha, hein, gente? Posto 7 não é arpoador? É, arpoador. Ninguém vai pro arpoador, não quer dizer. Quem sabe? Vocês podem se encontrar. Podiam se encontrar no posto 7, no posto 8. Ou em Copacabana, no posto 5.
Isso é pra quem é do Rio, tá? Enfim. Eu não sugiro muito ir no posto 5, não, que lá é suja a beça, mas enfim. Ien. Ien não é uma moeda chinesa? Ien. Enfim. É que essa pessoa é de outra cultura, né? Tem. Ah, não é M. Ente. Pós. Alguém tá fazendo pós. Oi de novo. Precisa não sai daqui, né? Enfim, foi isso que eu consegui ver. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Oi, gente. Vamos pro montinho 2? Vou começar com o baralho cigano. Baralho, mostra pra mim que a pessoa sente pela pessoa do montinho 2, por favor. O que essa pessoa sente pela pessoa do montinho número 2? Vontade de vir ao seu encontro? Peraí, só um minuto. Pronto. Ok. Ai. O montinho 1 tava na mesma vibe. Mas enfim. Ué? Vamos lá. Deixa eu... Não, eu só quero um, por favor. Pode ser isso também. Vamos ver. Ok. Dificuldade. Ok. Agora eu tô com essa música na cabeça. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito, sempre sem você do lado. Ó, aqui tem muita atração sexual, tá? Ás de paus e a cobra, a rainha de paus. O rei e a rainha, um do lado do outro. Tô querendo entender se essa pessoa já tem alguém e quer terminar o que tem pra vir no seu encontro, ou se vocês estão afastados, ou vocês terminaram uma coisa sólida que vocês tinham e essa pessoa ainda tem sentimento, mas não quer vir, não quer dar o braço a torcer. Vamos ver o que é, né? Eu só quero uma, por favor. Ok. Obrigada. Vixe. Gente, o que tá acontecendo? Que hoje só tá saindo gente que tá brigado, que tá afastado. Término. Né? Término. Então pode ser que vocês tinham algo e vocês não têm mais isso. Isso terminou. Sendo algo sólido ou não. Sendo um relacionamento sério ou não. Vocês tinham uma coisa. Eu acredito que seja um relacionamento. Nossa, saiu a torre 2 vezes. E 2 cartas falando sobre deslocamento e distância. Então vocês podem estar afastados um do outro por um término, por uma briga, um desentendimento. Ninguém saiu ganhando nessa história. Tá,
terminar pra entender. Olha só. Pode ter a possibilidade de você ter terminado o que você tinha com essa pessoa porque você descobriu que essa pessoa já tinha família. Você descobriu que essa pessoa já tinha, não família, não precisa ser família, já tinha um compromisso sólido. Entendeu? Ou que já morava junto com alguém, ou que já tinha algo sólido. Você descobriu que essa pessoa, que tinha outra pessoa, que tinha outra pessoa na jogada. Que essa pessoa omitiu coisas de você. Ok. No fundo saiu a conexão que vocês têm, né? A conexão, e quando sai essa carta, geralmente fala sobre dúvida, sobre duas escolhas, dois caminhos. Então pode ser que essa pessoa já tenha um relacionamento e aí você acabou descobrindo que você foi enganado por essa pessoa. E aí essa pessoa tá tentando recuperar o que perdeu. Mas não se engana não, porque se essa pessoa voltar pra recuperar alguma coisa, ela vai vir de um lugar confuso, de um lugar de confusão, e pra tentar... Eu não diria que essa pessoa ela é ruim, mas ela vai tentar manipular a situação a favor dela, entendeu? O que essa pessoa sente pela pessoa do montinho número 2? Ok. Eu não reajo quando as pessoas mencionam o seu nome. Claro que não pode reagir. É casado, tem que se fingir de tonto. Mas é muita audácia. Pode ser uma mulher também, tá, gente? Deixa eu escrever primeiro. You were the best thing in my life. Você foi a melhor coisa na minha vida. Essa pessoa pode estar falando do sexo entre vocês, da conexão física, que ela nunca sentiu a conexão física que sentiu com você ou com outra pessoa. Porque saiu, desculpa, eu bati ali. Saiu a cobra e o anel, pode ser esse tipo de conexão, sobre isso que ela tá falando. Ou não, né? Pode ser no geral, vamos ver. Eu não acho que seja no geral, porque essa pessoa vai falar o que ela acha que vai te convencer. Me desculpa, é um imperador. O imperador, ele sabe que o discurso dele tem poder. Então ele vai usar a favor dele. Correto? Deixa eu terminar. Qual que era a pergunta mesmo? Que eu me esqueci. O que essa pessoa sente? Perdão. O que essa pessoa sente? Isso. Não consigo parar de pensar em você. Eu quero me sentir dessa forma de novo. Então, gostar de um perigo, né? Ai, cara, o que eu acho que essa pessoa quer sentir de novo é isso aqui, essa conexão física, que essa pessoa não tá tendo no momento. Tá com saudade disso. Vamos lá. Essa pessoa sente de verdade pra essa pessoa. O que ela sente? Ok. I'm not available. Não estou disponível. Claro que não está, né, porra? Um homem casado. Ou talvez isso que vocês tenham tido pode ter sido antes dessa pessoa assumir um relacionamento, né? E aí agora, essa pessoa, por mais que tenha tido essa conexão ótima com você, não pode ter de novo, porque essa pessoa tem um compromisso. Foi minha culpa, mas eu culpei você. Então, foi a minha culpa que isso aqui... Ai, olha só. Pode ser um ex seu. Presta atenção. Um ex seu que vocês terminaram. Vocês tinham muita conexão física, muita conexão sexual. E aí vocês terminaram. Essa pessoa arranjou outra nesse meio tempo, mas continua pensando em você, porque ninguém faz como você. Me vê até Alien Superstar na cabeça, a música da Beyoncé, sabe? Enfim, procura a tradução que você vai entender.
É Alien Superstar. Me veio essa música na cabeça e pode ser que essa pessoa sinta que ninguém é como você, ninguém faz como você. E ó, se essa pessoa tá num relacionamento no momento, é só de fachada, esse relacionamento não tá bem. Não tá bem, eu vejo briga, discussão. E sabe quando você vai na rede social e posta a foto toda bonitinha lá no feed do Instagram, entendeu? Os dois viajando, os dois, sabe, felizes, não estão. É mentira. E essa pessoa sente falta de você nesse quesito aqui. Entendeu? Então talvez lá, isso aqui não tá bom. Não tô vendo sentimento aqui não. Quer dizer, a gente tem o Rei de Copas, né? Que, como eu já falei, ele é manipulador. E a gente tem a Lua. Se tem sentimento, é uma pessoa que esconde. Pra não dar o braço a torcer. Olha isso. Eu lembro todo detalhe. Eu pensei que era sobre você. Eu li errado. Na minha puta merda. Na minha cabeça veio tipo, eu lembro de todos os detalhes sobre você, mas na verdade o que tá escrito é, eu lembro de todos os detalhes daquele dia. Pode ser o dia em que vocês terminaram. Ou que vocês finalizaram o que vocês tinham, se não era algo sério. Ai. Nossa, minha língua tá até cansada. Vamos pro último baralho. O que essa pessoa sente, por favor? Ó, coração partido. Deixa eu ler o que tá escrito. Profundamente machucado. Triste, separação, término, se sentindo perdido. Grieving em luto. E mourning é quando você tá sofrendo. Mourning. Eu não sei traduzir bem mourning, mas é sofrimento, entendeu? Vamos, pega um aí pra mim, por favor. Ok. Espelhos. Vocês têm essa conexão, né, que eu tava falando, então faz sentido vocês, sabe? O espelho saiu bem no se afastar, você querer se afastar e essa pessoa também, ao mesmo tempo. E sobre as pessoas, né? Tipo, tá numa roda de gente, aí alguém fala de fulano. Você não vai, por mais que você e fulano tenham uma história, você vai se fazer de boba ou de bobo, entendeu? Vai fingir que não é nem contigo. Mais um, por favor. Ok. Nossa, caiu naquela hora, ainda caiu junto. Esse aqui eu vou aceitar. Cacete. Vou coisar de novo. É porque essas duas que tinham caído, tinha caído na primeira, no mesmo, sabe? 1, 2. Aí, pra não ficar repetido, eu vou tirar outra, tá? Garota com a cobra. Empata e narcisista. Paradigma do empata e do narcisista. Então, a pessoa, ao mesmo tempo que é um empata, é um narcisista. Sendo usado ou... Sabe quando alguém te conquista ou te ilude com um charme? É isso. Como é que fala boundaries? Boundaries é tipo limites. Construindo limites, sabe? Tipo... E essa garota com a cobra pode também falar de uma terceira pessoa, ou seja... Isso aqui pode ter terminado, o relacionamento que vocês tinham pode ter terminado por causa de uma outra pessoa, de uma outra mulher ou de um outro homem. E essa pessoa tentou de tudo com a lábia, com a inteligência, com, sabe? Ai, como é que fala isso? Enfim, vocês entenderam.
com a lábia dessa pessoa. Essa pessoa tentou de tudo pra, né, conseguir manter essa estrutura de pé. Esse relacionamento que vocês tinham, mas não funcionou. Então foi cada um pro seu canto. Deixa eu terminar de tirar as cartas pra eu poder falar. Que eu fico olhando, que nem uma tonta. E vem um monte de coisa na minha cabeça e eu esqueço de falar. Mais 3 cartas, por favor. Nossa, me deu uma vontade de ir na praia. Hammer. Aham. Essa pessoa quer trabalhar nisso de novo. Não, 3 ou 4. Não vou aceitar. Essa pessoa quer isso de volta, entendeu? Isso que vocês tinham de volta. Eu quero saber como é que essa pessoa vai conciliar isso. Porque essa pessoa já tá no relacionamento. Ela é o quê? Cu de ferro? Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai... Enfim, como é que ela vai te botar de volta na vida dela? Você já tem uma pessoa ocupando um espaço lá. Como é que? Entendeu? Não era cu de ferro que eu queria falar. Era peito de aço. Essa pessoa tem peito de aço pra peitar a própria pessoa que tá agora, terminar e reconstruir o que vocês tinham? Pode ter, né? O imperador. Porra, gente, eu só quero uma cartinha. É só 2 cartas que eu quero. Não quero 3, eu só quero 2. Ó, saiu 4. Sedução. Eu tô te falando, cara. Ó, escuta o que eu vou falar agora. Essa pessoa, se vocês, presta atenção, se vocês filmaram algo íntimo, essa pessoa ainda tem. E essa pessoa ainda revê. Porque isso é uma fita cassete e aqui fala sedução. Ó, essa pessoa fica relembrando como era, o que vocês faziam. E não é relembrando só na memória. Se você já fez isso com essa pessoa ainda tem. Se falou que apagou, mentiu. Essa pessoa ainda tem. Engraçado, né? Essa pessoa fica querendo isso, mas essa pessoa sabe que ela não pode. Que merda que deve ser você estar num relacionamento com uma pessoa que tá pensando em alguém no passado. Essa mulher deve saber. E digo mais, e eu vou ser bocuda aqui. Se essa mulher, se essa outra pessoa, esse outro homem, tirou essa pessoa de você, essa pessoa tá completamente infeliz com o que fez. Tipo, tirei fulano de ciclano, agora é minha vez de brilhar. Brilhou porra nenhuma, essa pessoa se fudeu. Porque essa pessoa sabe que o que eles têm é uma coisa que traz mais infelicidade, mais dificuldade do que felicidade, e que essa pessoa ainda tá com a cabeça no passado, entendeu? Vamos terminar. Mais uma. Só uma, por favor. Poxa, gente, eu falei uma. Uma só, vai. Uma só. Uma só pra mamãe, uma só pra... Engagement ring. Ué. Assim. Então, eu preciso dizer. Essa pessoa pode acabar... Como se fala isso? Ficando permanentemente com essa pessoa aí que eles estão infelizes. Pra pagar de gostoso. Pra mostrar para as pessoas que tá tudo bem. Pode ser assumido um namoro, pode ser assumido um noivado, mas não se engane, está tudo em ruínas. Tá tudo mal. Pelo menos no momento que eu tô vendo aqui. Essa pessoa tá tentando com essa outra pessoa, entendeu? Se essa pessoa tem uma pessoa agora, nesse momento da vida dela, ela tá tentando se curar do que teve com você. Tendo você machucado essa pessoa, tendo essa pessoa te machucado, entendeu? Porque tem gente que é assim, né? Machuquei os outros, mas quem tá sofrendo sou eu. Puro fingimento, falo logo. Quer dizer, quem sou eu pra julgar? Desculpa, vai que, né? A pessoa realmente tá sofrendo. Eu tô falando isso porque eu fico do lado da pessoa que realmente tá sofrendo, mas enfim. Então, como eu tava falando, essas pessoas podem assumir algum tipo de compromisso.
Mas não se engane, a cabeça dessa pessoa não está com a outra pessoa, com a pessoa atual, está com você. E mais uma vez, eu tô toda hora olhando para essa carta. Essa pessoa foi a culpada do que tiver acontecido. Foi culpa dessa pessoa. Mas essa pessoa, como é uma pessoa que tem muita lábia, muito manipuladora, que sabe contornar as situações a próprio favor, colocou a culpa em você e você deve ter acreditado que a culpa realmente era sua. Mas não foi. Essa pessoa sabe que não foi, tá? Agora vamos para essas cartas aqui. Enfim, vou aceitar. Poeta. Porra, só pra me fuder. Vixe. Pô, caíram 3. Não era pra cair 3. Mas enfim. Pode ser uma pessoa ligada a artes. Ou uma pessoa que... Quando essa pessoa abre a boca pra... Como é que eu vou explicar? Se essa pessoa faz um discurso, é como se as palavras dela fossem perfeitamente colocadas. É uma pessoa que tem uma oratória muito boa. Ela fala muito bem, discursa muito bem e quando ela... Vamos supor, ela vai jogar um chamego em você. Jogar um chamego. Gente, eu só tenho 25 anos, tá? Eu falo assim porque eu sou esquisita. Ela vai jogar um papo em você. Ela vai falar de uma forma perfeita. Quando essa pessoa começar a conversar com você, você vai achar que essa pessoa é o melhor produto disponível no mercado. Porque se essa pessoa for um vendedor, é um ótimo vendedor. Se for um advogado, é um ótimo advogado. Porque essa pessoa sabe exatamente o que dizer e em que momento dizer, entendeu? Ou realmente pode ser uma pessoa que é um poeta, uma pessoa que escreve, que é ligada às artes, uma pessoa sensível, entende? Saiu criança ferida. Putz, deixa eu ler o que é. Acorda a compaixão e o desejo de servir outras crianças feridas. Pode ser alguém, vamos supor. Vou dar um exemplo, tá? Não é isso. Pode ser, mas não acho que seja. Essa pessoa foi adotada quando era criança. E isso foi um sofrimento para essa pessoa, né? Esse processo de esperar ser adotada, e, enfim. Então, essa pessoa, depois que cresceu, ela passou a cuidar ou a ajudar crianças que eram órfãs. Entende? Vou dar um outro exemplo. Quando essa pessoa era criança, essa pessoa, sei lá, teve algum tipo de doença, ficou internada por muito tempo no hospital. E aí depois que essa pessoa cresceu, essa pessoa, ou sei lá, estudou para ser médico e cuidar de criança, ou essa pessoa vai todos os sábados se vestir de palhaço no hospital e... Eu tô dando um exemplo, tá? Um exemplo. Ou vai no hospital todos os sábados fazer palhaçada para fazer as crianças que estão internadas rirem, até porque, né, ser criança e tá internado deve ser uma barra. É um exemplo, sabe? Se essa pessoa passou por algum trauma na infância, hoje em dia a pessoa ajuda quem passou ou quem tá passando pelos mesmos traumas que essa pessoa passou, entendeu? Podem ter vários exemplos, eu só consegui pensar nesses dois. E rescuer. Rescuer é tipo existe essa palavra em português? Alguém que resgata. Eu ia falar resgatador, mas eu duvido muito que isso exista. Resgatador. Alguém que resgata. Pode ser um bombeiro. Pode ser... Não é só bombeiro que resgata, não. Ai, pode ser... Sabe aquelas pessoas que resgatam animais? Provém força e suporte para outros em crise. Justamente, ó, combina com essa criança ferida. Age por amor, age por amor sem expectativa de retorno. Né?
Bom, quem sou eu pra questionar, né? Porque saiu bem aqui embaixo do imperador. Quem sou eu pra questionar se é sincero ou não? Eu acho que seja, porque seja lá o que essa pessoa faz em prol dos outros, é porque essa pessoa já passou por isso e essa pessoa sabe como dói, sabe como é ruim e, enfim. Eu gostei dessas 3 características, me deu uma visão diferente dessa pessoa, né? Porque pra mim era só um manipulador arrependido. Vamos para a última cartinha. Networker. Ó. É uma pessoa que tem uma rede de contatos muito grande. Então pode ser aquela pessoa que quando vai na rua tomar um café, ela fala com todo mundo. Com o jornaleiro, com o cara que vende bala, com o cara que vende pipoca. Sabe? Ela vai passando na rua e ela fala com todo mundo. Ou ela tem uma rede de amigos e esses amigos são... Saiu no fundo do deck, tá? Esses amigos, eles são... Essa pessoa faz amizades com pessoas que possam conectar essa pessoa a lugares bacanas. Vamos supor, eu sou amiga de uma pessoa que é produtor musical e eu sou músico. Então, se eu precisar de uma forcinha, essa pessoa ou vai saber pra quem me mandar ou vai poder me ajudar, entendeu? E a gente tem pioneiro. Pode ter sido a primeira pessoa da família dessa pessoa que entrou numa faculdade, a primeira pessoa que completou uma coisa. Ah, sim! Ó, a família, eu tô dando exemplo de família, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a primeira pessoa na família que ganhou um prêmio por alguma coisa, ou que ganha uma certa quantidade de dinheiro, sabe? A primeira pessoa da família que alcançou uma coisa, que comprou uma casa própria, que comprou um carro, sei lá, ou que ganha não sei quantos mil por mês, entendeu? A primeira pessoa de alguma coisa. Enfim. Ai. Vamos pro coraçãozinho. Eu metendo meu bração aqui. Momentos, né? Vamos pra característica. Caiu uma ali. Pronto. Claro que é uma pessoa possessiva. É um imperador. Bebe socialmente. Pessoa experiente. Sim, é um imperador. Conectado à música. Por isso que pode ter saído poeta, né? É uma pessoa sensível. Medo de se machucar. Ansioso. Cavanhaque. Estrangeiro. Ó, gente, não é pra vocês pegarem tudo que sair aqui não, tá? Porque pra cada pessoa vai sair uma coisa. Ó, música. É um músico, né? Não se confia em músicos. Tô brincando. Eu não confio. Mesmice. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Musculoso. Leão. Claro, né? Claro que tinha que ser leão. Manipulador. Eu tô brincando, eu não acho leão manipulador, não. Eu acho leão... Eu acho que leão é bem um arquétipo do imperador, né? Quer dizer, o leão gosta muito de brilhar e tal, mas o leonino, o pessoal de signo de fogo, eles são muito determinados. Ué, passivo? Ó, a contradição. Passivo e dominador. Então depende, né? Depende de quem é. Depende de com quem essa pessoa tá precisando lidar. Com algumas pessoas essa pessoa pode ser passiva e com outras essa pessoa pode ser dominadora. Ciumento, vou deixar bem perto de possessivo. Capricórnio, saiu muito signo, que legal. Criativo, pela poesia, né? Atencioso.
Pode ser uma pessoa que participa de algum projeto social. Competitivo, claro que é competitivo. Saiu o leão, saiu o capricórnio, saiu o imperador. É claro que é competitivo ou competitiva. Desregrado. Pessoa desregrada. No tempo de Saturno, pessoa lenta. Delicado. Essa pessoa, ela é, né, o preto e o branco, a luz, a escuridão, sabe? É 880, esse é o nome dessas pessoas, 880. Mais coração que cabeça. Enrola, claro, no tempo de Saturno. Aquela pessoa que fica te enrolando até você desistir de fazer uma coisa. Ai, que raiva. Único. Alegre, pele branca. Alegre. Quem for tirar print, o momento é agora. Nossa, minha boca tá cansada, menina. Quem for tirar print, o momento é agora. Tiraram? Vou botar tudo de volta na pote. Opa. Agora vamos pra esse aqui, ó. Eu nem sei como é que eu chamo isso aqui. Recadinho branco? Não é um recado, são mais características. Entendeu? Mais características. Mas, enfim, tem várias coisas aqui além de característica. São adjetivos? Não sei dizer. Vamos pra esse negócio branco. Saúde. É que alguém espirrou, desculpa. Pronto. Nossa, peguei demais, hein? Tchê. Prática. É alguém que sabe que a prática leva à perfeição. Então, é aquela pessoa que não desiste de primeira. Aquela pessoa que tem facilidade em criar um hábito, em criar uma rotina. Italiano. Pode ser uma pessoa que tem a aparência de italiano, né? Cabelo preto, barba cheia, os olhos marcados. Italiano tem olho marcado? Enfim, eles são bronzeadinhos, né? Por que eu falei cabelo preto? Pode ter um italiano louro. Enfim. Ou pode ser uma pessoa que seja... Como é que fala? Descendente? Keeper. Keeper é uma pessoa que mantém as coisas. Mantém as coisas em ordem, ou pode ser aquele tipo de pessoa... Deixa eu dar um exemplo. Sabe quando você é criança? É um exemplo. Você é criança e aí sua mãe compra brinquedos novos pra você. Você precisa doar os velhos pra você ter espaço pra botar os novos. Essa pessoa, a pessoa que é keeper, que mantém as coisas, é uma pessoa que não vai querer se desfazer dos velhos pra ter os novos, entendeu? Vai querer continuar com os que já tem. Uma pessoa que guarda coisas. Não seria mais fácil eu falar uma pessoa que guarda entulho? Enfim. Manage. Então, saiu essa no 1 também. Pode ser uma pessoa que... Como é uma pessoa que é muito boa com as palavras, tem palavras perfumadas, uma lábia bonita, né? Pode ser uma pessoa que tem um jogo de cintura muito bom para trabalhar em grupo, para lidar com pessoas diferentes, esse tipo de coisa. Saiu painful. Painful é doloroso. Então, esse término de vocês pode ter sido doloroso, término ou afastamento, né? Pode ter sido muito doloroso para essa pessoa. Linguagem. Eu não acredito que seja linguagem de tipo português, inglês, francês. Acredito que seja linguagem amorosa dessa pessoa. Linguagem e bondade. Então, quando essa pessoa ama, o que ela pode fazer pelo outro é ser bom. É bondade.
bagagem. Então, além de ser uma pessoa que guarda muita coisa, então tem muita bagagem, pode ser uma pessoa que já viveu muitas coisas. Uma pessoa que já não é mais um menino e que já passou por muita coisa, então tem muita bagagem emocional. Hobby. Ali saiu poesia, né? Então o hobby dessa pessoa pode ser música, porque saiu música também. E ter música como hobby não precisa necessariamente ser fazer música, não. Pode ser ouvir, né? Porque tem muita gente que gosta muito de ouvir música, que é fã de alguma banda, de algum artista e se conecta com a música de uma forma muito bonita. Prayer, oração. Pode ser uma pessoa que ore, ou que tenha a sua própria fé, né? Medite. Faca. Então, eu acho que isso é sobre a dor. Deixa o avião passar. Desculpa. Deixa o avião. Eu não tenho como controlar o avião, porque eu moro muito perto de um... Como é que é o nome do lugar que os aviões vai? Aeroporto. Eu moro muito perto de uma... Oh, gente, perdão. Eu moro muito perto de um aeroporto, então eu não tenho como controlar. Eu não tenho nem como saber a hora que o avião não passa e quando passa, entendeu? É muito na sorte, mesmo eu olhando num... Ah, foda-se, isso não é interessante. Deixa eu terminar de falar o que eu tava falando, senão eu vou me perder. Essa faca que saiu aqui pode ser sobre a dor que essa pessoa sentiu quando isso terminou. Essa pessoa meio que deve ter se sentido esfaqueada. Nossa, que pesado. Deve ter se sentido esfaqueada quando isso aqui que vocês tinham teve um fim. E aí meio que, sabe, pra dar a volta por cima, essa pessoa começou com outra. Caminhar, climb. Climb é escalada. É uma pessoa que... Como é que é o nome disso? Pode ser uma pessoa que faz... Que tem como hobby escalar montanha ou fazer trilha, ou sabe? É que tem um nome pra isso, pra esse tipo de esporte radical. Que eu não presto atenção porque eu morro de medo de altura, mas tem um nome pra isso. Pode ser uma pessoa que escala, que gosta de escalar, ou pode ser uma pessoa que dê valor a coisa, porque climb pra mim, porque imagina uma montanha. Pra você chegar no topo da montanha, tem todo um processo, e geralmente um processo muito cansativo e doloroso para você chegar no topo da montanha. Então pode ser uma pessoa que valorize coisas que são construídas do zero, coisas que você precisa, sabe, seguir um caminho para alcançar. Sabe aquela mente de coach? Pode ser isso, uma pessoa que tem uma energia de coach. Ou essa escalada pode estar falando, agora que eu me manquei, né? Pode estar falando sobre esse relacionamento. Essa pessoa tá achando que vai ser uma montanha, né? Que em algum momento, que ele tá passando por essa dificuldade nesse relacionamento, mas em algum momento ele vai chegar. Ele ou ela vai chegar no topo da montanha e vai, né, receber os mimos. Eu não posso dizer se vai ou se não, porque eu só tô vendo o agora dessa relação, né? Que não está legal. E como é uma pessoa que gosta de coisas que são construídas, pode ser que por isso que essa pessoa tá dando chance, sabe? Vai que no futuro a gente consiga fazer algo melhor dessa relação que não tá bem agora. Entende? É a pessoa que tem esse tipo de pensamento. Tem aniversário. O aniversário dessa pessoa pode ser muito importante para ela, ou vocês podem fazer aniversário no mesmo dia. Não sei, ou vocês se conheceram no aniversário. Hateful. Nossa. Então, é aquela pessoa que quando ela guarda rancor, quando ela guarda raiva, quando ela guarda ódio dentro do peito dela, ela alimenta isso, entendeu? É uma pessoa que quando odeia, odeia com toda a força. Quando a pessoa gosta, ela gosta com... Por isso que saiu aqui 8 ou 80, né? Quando a pessoa gosta, ela gosta com toda a força. Quando ela odeia com toda a força também. Liberdade. Insulto. Ah! Perfeito ter saído isso perto. Se você insultar essa pessoa de alguma forma,
Se você mexer com essa pessoa de alguma forma, essa pessoa não vai esquecer tão cedo, entendeu? E isso vale pra qualquer coisa. Pra um relacionamento, uma ex-amizade, uma família ou alguém, vamos supor. Essa pessoa tá num estádio de futebol. Aí alguém vem e desafora essa pessoa. Essa pessoa não vai esquecer, vai passar o dia inteiro remoendo isso, falando, porra, que filho da puta. Essa pessoa veio tirar a minha paz, tirar a alegria do meu jogo que eu tava vendo, entendeu? Esse tipo de gente que guarda rancor, que guarda mágoa. Forward. Exato. Essa pessoa tá nesse relacionamento agora, forward significa pra frente. Ela tá nesse relacionamento agora porque ela tá achando que esse relacionamento é uma forma de ir pra frente, entendeu? Essa pessoa não quer dar o braço a torcer. Ela prefere ficar na merda, porque é uma pessoa rancorosa, do que voltar pro que ela sabe que é bom e que ela realmente sente conexão e realmente sente algo, entende? Que pessoa teimosa, cara. Só faltou sair o teimoso ali nas características. Que pessoa teimosa. Essa pessoa tá procurando ir pra frente. Na cabeça dessa pessoa, o relacionamento que ela está agora é andar para frente. Ai, agora vamos para as letrinhas. Prisoner, prisoner. Tá vindo essa música na minha cabeça. Vocês sabem que música é essa da Hannah Montana? Como é que é o nome dela? Miley Cyrus. Prisoner, com a Dua Lipa. Prisioneira. É como se... Lê a letra dessa música aí, gente. Deus sabe que eu tentei 1 milhão de vezes. Mas por que eu não consigo te deixar ir? É isso que a menina fala na música. Que não consegue controlar o que pensa e o que sente. But I still can't run away. Não consegue fugir do que sente. Eu preciso saber porque eu não consigo te deixar ir. É isso que a menina fala na música. Alguém que nasceu em 88. Sempre sai esses números assim, tá, gente? Você pode, mais uma vez, você pode estar vendo sequência de número. Ó o 222 aqui. Talvez procura, né? O número do anjo 222, vai que tem um recado. 3. Mais um número. 5. Esses números podem significar dias ou meses, ou até anos, né? 85, 86, 88, 28, 22, 25, 26, 23, 55, 56, 53, 58, 52. Enfim. Não sei porque eu pensei nisso. Não tem outro ó. Pensei em odonto. Anne, Ana, Nana, Jana, Jane, Jane. QG pode ser um militar. Anja, anjo. Essa pessoa pode ser vista dessa forma, né? Um anjo. Don't o quê? Joane. Ó. Joane. Pensei na música da Lady Gaga. Veio a Lady Gaga cantando na minha cabeça. Joane. Baby, let's get high. T,
T o quê? Joar. Joar. Dante. Dante. Gil. De Giovanni e Giovanna. Gata. Dino. Dino de dinossauro, Dino de nome de animal de estimação. Ou essa pessoa pode ser mais velha e você veja essa pessoa como um dinossauro. Eita, gente, olha aqui. É o rancor que eu tô falando que essa pessoa tá sentindo. Nojo. Dinheiro? Ou você pode estar sentindo, né? Nojo. Dita. Alguém que dita as coisas. Sabe? Alguém que gosta de dar ordens. Não é alguém que gosta de sentar e conversar. Alguém que gosta, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Angra. Angra. J. Alguém com nome com J ou apelido de J alguma coisa. Ó, DJ. DJ. Noé. Ou Noah. Não tem H pra ser Noah. Eu vi Nina também, ó. Ó, nota. Nota de notar. Ou nota de dinheiro. Nina. Que não tem como a gente usar. Não. ONG. Ó, ONG. ONG, eu falei que essa pessoa podia trabalhar em alguma coisa que ajuda as outras pessoas, né? Tem Gina? É Gina. É o Tino, né? Dan. João. Gay. Gay.
Adão. Adão. Gajo. Gajo não significa menino em português de Portugal? Gajo. Um português? Alguém que tem descendência portuguesa? Tino. Tino. Sabe, pode ser pessoa que tem tino pra música, sabe? Que tem um ouvido muito bom. Pode ser isso? Ada. Eu tinha pensado em Ada. Ah, meu Deus. Em Ada. Eu conheci quando eu era criança. Ó, Joey. Joey. Quando eu era criança, eu conheci uma menina que se chamava Ada. Dizia ela que era o nome de uma fada. Não vou falar o nome todo dela, mas era um nome duplo. Pode ser alguém que se chama Ada. Ou se não é Ada, ADA, né? Amigo dos amigos. Meu Deus, eu vejo cada coisa. Joey. É como alguém que quer falar. Nossa, tá me dando um sono. Ono. Mas não é assim que se escreve ono. Dono. Dono de alguma coisa? Dono de algum negócio? Dono do próprio negócio? Dono do próprio nariz? Da própria marca? Esse tim? Tim. Pode ser de comemorar? Brindar alguma coisa? Haja. Pedindo pra alguém agir. E aí? Haja. E aí? Haja, vamos agir. Não sei porque eu pensei nisso. Tega. Olha, Tega. Ou pode ser alguém que carinhosamente te chamava de nega. Minha nega. Ou meu nego, né? Indo pra onde? Estou indo. Já tô indo. Ó. Já tô indo. Agindo. O que vem na minha cabeça é agindo na trairagem. Quem que tá agindo na trairagem? Agiota. Agiota, né? Por que não? Então, gente, isso foi o que eu consegui ver. Essas são as letras, pra quem quiser tirar print. Eu tentei ver medo, mas não tem M. João. Enfim, Ed. Quem quiser tirar print, o momento é agora. Espero que vocês tenham se conectado com a leitura e que tenha feito sentido. Bom, agora eu vou pro pessoal do montinho número 3, tá? Vou começar com baralho cigano. Eita, deixa eu... Pronto. Baralho, mostra pra mim o que a pessoa sente pela pessoa do montinho número 3, por favor. Opa. O que essa pessoa sente? Obrigada.
Nossa, essa carta saiu várias vezes. Tá bem. Acho que é a terceira vez que essa... Eita. Deixa pra mim, baralho, por favor. Se você sente em relação à pessoa do... Ah, nada, sou eu. Agora eu tô com essa música na cabeça. A música da Ludmilla, da Nada Sou Eu. Ai, não, só quero uma, por favor. Quem é que te provoca, que te deixa no ponto? Vai cair. Vai, só mais. Isso, obrigada. Eu não tenho o que falar ainda, pera aí. Deixa eu tirar o resto. As outras cartas. O que essa pessoa sente pela pessoa do Montinho Mestres, por favor? Ok. Vixe. Ah, não, caiu muito. Tem que ser uma só. Teve um desgaste aqui, né? Ai, quem sou eu pra falar que tem que cair uma só? Enfim, eu queria que tivesse caído uma de cada vez, mas tá caindo tudo junto, então eu vou aceitar, tá bem? Se eu ficar em silêncio é porque eu tô tentando entender, tá bem? Ok. Ok, obrigada. Eita. Gente, o que aconteceu aqui? O que essa pessoa sente pra pessoa do montinho número 1? Obrigada. De novo na mesma posição. Essa carta tá saindo muito. Essa aqui. Desculpa, tremeu a câmera. Essa carta tá saindo muito nesse vídeo. E na mesma posição. Quem é? Quem é? Quem é? Nada, sou eu. Mais 3, por favor. Se você tiver com pressa, é só apertar no velocidade e bota no 2x, tá bem? Eita. Eu trabalho muito pra te esquecer. Eu me enterro em trabalho pra te esquecer. Agora eu vou tirar a última, né? Pra poder entender. Tá meio confuso esse jogo aqui. Vixe. Ok. Ó, na mesma posição da primeira. Talvez, vai no primeiro montinho que tenha um recado pra você, porque tá muito... Tem muitas cartas na mesma posição, entendeu? Tipo, essa. No mesmo lugar. Isso se não tem outras e eu não me lembro, né? Ok. Butterfly. Máscara. Vamos lá, gente. Só mais 3 cartinhas, por favor. Tá difícil. Que... Eita! Gente, o que aconteceu aqui? Tá. Ok, obrigada. Que fundo a gente tem? Nossa. Tá bem. Olha só, vamos lá.
No fundo saiu o The Green Reaper. Eu vou ler o que tá escrito. Tá escrito: a relação acabou. Não tem segunda chance. Cresça e transforme sua vida. O que eu tô vendo aqui é um relacionamento que chegou ao fim por conta de uma traição. Eu te deixei quando eu te vi com outra pessoa. A partir disso, olha só, alguém descobriu que tinha outra pessoa na jogada, que essa pessoa estava lidando com duas pessoas. E descobrir isso fez essa relação se transformar. Entende? No início tava tudo... Não vou falar do início, mas eu vou falar que vocês se entendiam muito bem. Vocês tinham uma conexão genuína, era uma troca boa, uma troca pura. E alguém aqui não tem outro jeito de eu falar isso. Alguém traiu alguém aqui. Pode não ser trair de ficar com outra pessoa, mas trair a confiança. O que eu acho é que alguém traiu alguém aqui, alguém foi desleal. E essa deslealdade, a outra pessoa não conseguiu perdoar. Então, a pessoa resolveu botar um fim, né, nisso tudo. E tá sendo muito difícil pra essa pessoa. Se for você que colocou o fim, ou se foi a outra pessoa que colocou o fim, tá sendo um processo muito difícil, muito pesado. Tipo, não ter você na vida dessa pessoa é muito pesado pra essa pessoa. É como se você ajudasse essa pessoa a suportar algumas coisas. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vocês dividem uma casa, é um exemplo. Vocês dividem uma casa. Era como se você fizesse mais por essa casa ou fizesse mais por essa vida em casal do que essa pessoa. Como se você fosse a pessoa que fosse lá, botasse a força, um empenho, entendeu? E aí você, fora da vida dessa pessoa, é como se tudo tá nas costas... Eu tô até cansada. Tudo tá nas costas dessa pessoa, entendeu? E essa pessoa sabe que foi imatura. Sabe que foi uma coisa... O que ela fez foi desleal, foi baixo, foi imaturo. E o resultado não valeu a pena. Tipo, ela fez, conseguiu o que queria, mas não valeu a pena ter perdido o que tinha com você. Entende? Deixa eu ler aqui que eu ainda não li isso daqui. Quero ser mais que amigos. Eu quero ser mais que amigos. Eu te deixei quando eu te vi com outra pessoa. Eu lembro de... Essa carta também saiu no primeiro montinho, se eu não me engano. Eu lembro de todo o detalhe daquele dia. Eu procuro por você em todos os lugares. Eu procuro por você em todos os lugares. Eu sou grateful. Como é que traduz grateful? É agradecida? Eu sou agradecida pela lição espiritual. Ah, sim, entendi. Eu me escondo atrás de coisas materiais. Exato. Aqui, essa pessoa... Se essa pessoa tinha um hobby, alguma coisa que essa pessoa gosta de fazer, ou, nesse caso, comprar coisas era uma coisa que deixava essa pessoa muito feliz. Isso não significa mais nada pra essa pessoa. Não tem nada que... Sabe? Que... Como é que eu vou dizer? Que preencha essa pessoa, porque essa pessoa tá sofrendo por esse término. Essa pessoa tá sofrendo aqui, essa pessoa tá cansada, tá sofrendo, tá triste. Não sei o que essa pessoa fez, se foi essa pessoa ou se foi você, não tenho como dizer, eu não tô vendo. Mas alguém aqui entendeu que esse processo todo foi uma lição espiritual e a outra pessoa não tá entendendo isso ainda. Talvez vocês até tenha sido mútuo. Isso de trair a confiança, ou de trair, ou de machucar, porque não precisa ser só a traição de você beijar, pegar outra pessoa, ou transar com outra pessoa. Pode ser de se machucar, entendeu? Os dois acabaram se machucando. Era uma coisa muito bonita, que tinha muita chance. Pelo que eu vi aqui, vocês eram amigos. Essa pessoa ficou encantada com quem você era, com o que você é, com a sua energia. E aí, isso evoluiu para algo mais, porque vocês tinham uma conexão. Só que, em certo momento, os dois começaram a se machucar.
E aqui tem também aquilo de machucar o outro de propósito. Tipo, eu quero te machucar porque você me machucou, sabe? Esse tipo de jogo. Aqui. Ah, sim, eu esqueci de falar isso. Eu não sei se eu disse, na verdade, a minha memória é ruim. Mas você pode ter, ou a outra pessoa, pode ter pego uma mensagem entre dessa pessoa tentando algo com outra pessoa. Você pode ter pego uma mensagem, entendeu? E essa mensagem mudou todo o rumo desse relacionamento aqui. Pode ter pego alguma coisa. Pega uma mensagem, ou visto, ou escutado alguma conversa que aí, sabe? Levou ao desgaste dessa relação. Era uma relação que pros dois tinha muito futuro, né? Eu não sei por que tá me vindo de falar isso aqui, mas essa pessoa, se ela tá dando a entender que ela tá seguindo em frente, não é verdade. É uma máscara. Se essa pessoa tá querendo mostrar que tá tudo fluindo, que tá tudo bem, é mentira. É mentira, ó. Não está tudo fluindo, não está tudo indo bem. Essa pessoa está sofrendo. Seja lá o que fez, ou seja lá o que você fez com essa pessoa está sofrendo. Tá tentando. Tá tentando ir em frente, mas não tá conseguindo, não. Porque essa pessoa continua com isso na cabeça. Com essa sensação de derrota, com essa sensação de traição, sabe? Alguém aqui foi apunhalado pelas costas. Eu acredito que os dois não estejam conseguindo esquecer isso. Mas nessa pessoa aqui tem uma dor, tem um sentimento mais doído, entendeu? Se foi a pessoa que traiu, essa pessoa tá arrependidíssima. Mas eu não tenho pena, não. Eu não tenho pena, não. Isso aqui que eu ia falar. O que é isso? O que era isso mesmo que eu esqueci? Sim, pode ser que essa pessoa tente te mandar mensagem e você simplesmente não responda, não dê trela. Tipo, not today, quando aparece not today... Desculpa, eu tava apontando pra outro lugar. Quando aparece pra... Desculpa, gente, é que eu tô meio lerda agora. Não sei, essa energia aqui eu achei meio pesada. Sabe quando você come uma feijoada depois do almoço você fica pesado? É isso que eu tô sentindo. Esse not today aqui é como se a pessoa viesse expressar pra você que ainda gosta de você, que ainda quer tentar, e você ficasse tipo, not today, Satan. Tipo, eu não sei explicar esse meme. É tipo, hoje não, Cláudia, senta lá. Tudo bem, pode ser mútuo, vocês ainda se gostarem, ou essa pessoa ainda gosta de você, mas você não quer isso de volta. Você não quer isso de volta. Não quer. Vou tirar isso aqui, ó. 4 dessas cartinhas pra ver característica dessa pessoa. Tá foda, hein? 4, por favor. Saiu 2, obrigada. Guerreiro ou guerreira. Trickster, claro. Trickster, trick em inglês é tipo truque. Trickster é tipo um truqueiro, uma pessoa é tipo essa imagem aqui da foto. Ou o helicóptero do caralho. É tipo essa pessoa aqui da foto, um mago que tá fazendo um truque, entendeu? Puta merda, desculpa, gente, pelo helicóptero. Vai pulando aí até. Deixa o querido passar. Passou. Então, é uma pessoa truqueira. Uma pessoa que... O mago, na verdade, ele tá conversando com você, mas ele tem muita atenção em outras coisas, sabe?
Eu não tô conseguindo explicar direito o que tá na minha cabeça. Talvez essa pessoa mesmo esteja muito confusa com o que fez, com o que aconteceu, com o resultado, porque é o que eu tô sentindo aqui. Eu tô me sentindo confusa, tô me sentindo cansada e tô me sentindo irritada. Talvez, pra ser sincera, essa pessoa não tenha nenhum direito, né, de estar se sentindo assim, mas é o que eu tô sentindo, entendeu? O mago, ele te faz prestar atenção numa coisa quando na verdade ele tá te enganando pra te mostrar um resultado, entendeu? Não é isso? Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Transcendendo convenções. O que é stuffiness? Não sei o que é. Ah, sim. É um o comportamento dessa pessoa é óbvio. Era óbvio. Como é que eu vou explicar isso? Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo nessa tiragem. Eu tô me sentindo tão estranha. Não é que o comportamento dessa pessoa é óbvio. É que você já esperaria por isso, entendeu? Porque sabe aquelas pessoas que fazem as coisas escondido? Talvez essa pessoa já tenha feito algo escondido no passado que te fez ficar com o pé atrás. É isso, entendeu? Isso que eu tô tentando explicar. E ó, essa pessoa, no fim das contas, tá se sentindo como a vítima. Não sei dizer se essa pessoa é a vítima ou não. Quem vai saber dizer é você que tá aí. Essa pessoa é realmente a vítima? Essa carta aqui, ela é péssima, na verdade. Porque, né, o que tem de legal em você se colocar no lugar da vítima? Em você se fazer de coitado? Enfim. Guerreiro pode ser uma pessoa que ou é você, ou essa pessoa lutando contra essa finalização, lutando contra o que tá sentindo, sobre aceitar, entendeu? Bianquinha, parabéns. Ok. Ó, saiu Deus de cabeça pra baixo. Quando sai de cabeça pra baixo, eu acho que nesse caso aqui significa que essa pessoa tem um God complex, tipo, essa pessoa, complexo de Deus. Essa pessoa, ela acha que ela é um Deus e que as coisas têm que acontecer da forma que ela acha melhor, da forma que ela induz, da forma que, sabe, que vai ser beneficioso. É assim que fala? Que vai trazer benefícios pra essa pessoa. Deixa eu ler o que tá aqui. Despotismo e crueldade, usando o poder para controlar as pessoas. O mago faz isso mesmo, não usando o poder, mas ele controla as pessoas de certa forma. Ele te manipula, te induz a ver uma coisa quando na verdade é outra. Essa é a graça da magia. Nossa, como eu tô cansada. Eu quero mais uma, por favor. Obrigada. Saiu artista. Pode ser uma pessoa que trabalha com arte. Ou que não precisa trabalhar com arte. Só uma pessoa que faz arte de alguma forma, né? E saiu Shapeshift. Caralho! Vou ser sincero pra vocês aqui. Não gostei dessa energia aqui, não. Essa pessoa não é legal. Não é legal. Talvez você esteja lutando pra se afastar dessa pessoa. Porque eu tô o tempo todo lutando pra sabe? Aí, até pra falar o que eu quero falar, eu não consigo. Porque é como se eu me distraísse com um truque. Um shapeshifter é uma pessoa que muda de forma, tipo um camaleão. Na sua frente, a pessoa pode ser uma coisa. Nas suas costas, a pessoa pode ser outra. Eu vou ler o atributo. Projeta qualquer imagem que serve para a sua agenda pessoal no momento. Exatamente, olha esse desenho. Tem várias camadas, tem várias... É uma mulher só que ela tem várias formas, entende? É isso. Você... O que eu tava sentindo você podia não confiar já nessa pessoa, porque ela já devia ter aprontado alguma, entendeu? E God não caiu assim, caiu assim, de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Talvez seja isso, uma pessoa que gosta de manipular e enganar outras pessoas, porque
ela acha que consegue, ela sabe que consegue, que pode fazer muita manipulação mental. Eu não sei por que me veio isso na cabeça, mas me veio algo sobre roubar. Não roubar, tipo, isso aqui eu vou levar pra mim, mas pegar o que uma pessoa tem de bom, sabe? E não precisa ser especificamente algo material, tipo, pegar uma carta ou pegar um celular. Pode ser roubar, de tirar de você o seu brilho, roubar o seu brilho de você, roubar a sua alegria, a sua vontade, porque aqui eu tô sentindo uma energia de cansaço. Eu não sei se é essa pessoa que te deixou assim, ou se é essa pessoa que tá se sentindo assim, mas eu tô me sentindo cansada e confusa e irritada, entendeu? Não vou mentir, eu tô vendo uma conexão aqui entre vocês, realmente existe. Mas isso não significa que essa pessoa seja boa pra estar na sua vida, entendeu? Não significa que seja uma pessoa que tem que ficar com você. Não significa que você tem que perdoar, passar por cima disso aqui, de todos esses truques, de todo esse manipular, esse achar que é uma pessoa incrível e que todo mundo tem que fazer o que essa pessoa quer, sabe? Essa mentira. Você não tem que passar por isso e aceitar. Você pode simplesmente ir embora. E é o que você tá fazendo. O que eu tô vendo aqui. Então, se você não está fazendo, você vai fazer. Você vai dar um chega pra lá nessa pessoa. Na verdade, eu não tô vendo um chega pra lá. Eu tô vendo um... Sabe quando você simplesmente não responde? Você simplesmente não dá força, não dá energia pra essa pessoa, entendeu? Vou tirar as características. Nossa, eu não gostei dessa energia aqui, hein, gente? Não sei quem é essa pessoa, mas eu não gostei. Ai, tô me sentindo cansada. Gente, tá caindo tudo pra fora. Deixa eu ver isso aqui. Ok. Uhum. 2, 3. Tá, vamos lá. Invejoso, tá vendo? Ai, credo. Prestativo, falso prestativo, né? Quando essa pessoa quer, aqui o shapeshifter. Quando essa pessoa quer, ela finge que é uma pessoa prestativa, finge que é uma pessoa boa. Pra tirar o melhor de pessoas que têm o coração puro, entende? O que é isso? Justo. Bom. Pele morena. Famoso. Admirado por muitos. Esperto. Não precisa ser famoso, como eu já falei anteriormente. Não precisa ser famoso de ser a próxima Beyoncé, não. De ser tipo a Beyoncé andando na rua. Pode ser famoso entre as pessoas que você conhece, no seu ciclo de amizade. Regrado. Classes sociais diferentes. Óculos. Mais coração do que cabeça. Alvo de inveja. É justo, né? Você inveja os outros, você recebe inveja. Energia feminina. Tô ouvindo um zumbido no meu ouvido. Agnóstico. Agnóstico é quem não tem religião, mas acredita em Deus. Isso daqui também pode ser o Deus invertido. Não precisa ser necessariamente um complexo de Deus. Pode ser uma pessoa que não acredita em Deus. Ou você, por isso que você passou, ou essa pessoa. Mentiroso. Aqui. Não adianta sair essas coisas boas se eu tô sentindo que a pessoa não é bacana. Uma pessoa prática. Claro que é uma pessoa prática. Uma pessoa cabeça. Charmoso, charmosa. Poder de cura. Poder de acalmar. Tudo isso é uma capa.
Uma máscara. Caralho, percebi agora. Ó, shapeshifter e máscara. Shapeshifter, a tradução seria alguém que muda de forma. Shapeshifter. Shape é forma, shifter é mudar. Não tenho como traduzir sem botar numa frase. Enfim. Um camaleão, sabe? Perfeito. Nossa, tá bem conectado aqui a energia de vocês. Que legal. Pra sair assim, né? Ah, vamos tirar mais um pouquinho? Vamos tirar só mais um pouquinho. Pronto. Vamos falar aqui. Ai, tá faltando. Evoluído. Paga de evoluído. Mensagens. Você pode ou ter terminado por mensagens, ou ter descobrido. Puta que me pariu. Descoberto por mensagens. Bebe sempre. Energia materna. Estágio. Bastidores. Saúde mental. É isso, cara. É assim que eu tô me sentindo. Como se eu tivesse esgotada. Então é como se a sua saúde mental em relação a esse assunto tivesse tipo, cara, não tenho mais energia pra lidar com isso. Olha, saiu um signo, saiu Libra. Pode ser Libra, porque saiu Rainha de Espadas, né? Mas também saiu Rainha de Paus, que é fogo. Então pode ser signo de ar ou signo de... Nossa, só saiu um signo. Signo de ar ou signo de fogo. Tirem print. Vou tirar a mãozinha pra vocês tirarem print, tá bem? Tô ouvindo um zumbido no meu ouvido. Um zzz. Não sei o que é. Tá me irritando. Eu tô irritada. Tô irritada. Tô com vontade de bocejar. Com vontade de, sabe? Só deitar na minha cama. Largar isso tudo e ir pra minha cama. Ficar na minha cama. Sabe? Ai. Ó, eu ouvi que se você tá se sentindo assim, vai tomar um banho de mar, de cachoeira. Uma água com sal. Não é pra você beber água com sal, não, hein? É pra você dar uma jogadinha no corpo, entendeu? Mas, ó, se você for jogar água com sal no corpo, depois faz um banho de outra coisa, porque o sal já retira todas as energias, né? Tanto as boas quanto as ruins. Você já tá esgotado, esgotada, aí que vai piorar tudo, né? Então, tipo, faz um banho de sal grosso. Opa, faltou esse. E depois faz, sei lá, um banho de boldo. Humilde. Alguém que finge ser humilde. Eu não gostei dessa energia. Não gostei. Vou pegar isso aqui, ó. Não gostei. Ok. Deixa eu botar pra cá. Sabe que música me veio na cabeça? É 505, 505 do Arctic Monkeys. Não sei porquê. Essa pessoa mora no apartamento 505? Não entendi por que veio 505. Uma pessoa que mora longe. Pode ser uma pessoa que, quando ela se faz de vítima... Nessa música não fala nada sobre se fazer de vítima, mas tem um momento da música que foi o que me veio na cabeça, que o cara fala assim... Eu estilhaço completamente quando você começa a chorar. Eu não sei se é estilhaçar, crumble. Crumble é se desfazer. Eu me desfaço quando você começa a chorar. Então, se essa pessoa vier de papinho pra cima de você, tipo, ai, me perdoa, não sei o que, se fazer de vítima, só não abre nem a sua boca pra falar, ah, mais isso, mais aquilo. Não, deixa essa pessoa falando sozinha. Musical, uma pessoa musical, ou que gosta de assistir musicais, ou uma pessoa que curte música. Todo mundo curte música. Honestidade. Que tá faltando, né? Líder. Hateful. Exato. É uma pessoa que guarda rancor, que guarda ódio. Ou você, no momento, pode estar guardando mágoa, né? Dessa situação. O que é compreensível. Absência, falta. Montanha. Tá sendo uma... É porque eu não tenho... Ah, tem assim, ó.
A última carta do deck foi montanha. Ó o que saiu no fundo do deck. Montanha, corte e caminho. É tipo pra você cortar toda essa dificuldade, toda essa montanha aqui que é essa pessoa. Você não precisa escalar. Só corta isso e segue por uma outra bifurcação do caminho, um outro caminho, um outro lugar. Vai por outro lugar, entendeu? Você não precisa ficar passando dificuldade com essa pessoa, aturando essa pessoa que não é legal. Você não precisa disso. Não precisa. Só tá fazendo você ficar cansado ou cansada à toa. Imigrante. Pode ser uma pessoa que nasceu em outro lugar e veio pra cá. Não precisa necessariamente ser uma pessoa estrangeira. Pode ser uma pessoa de um outro estado, né? Debate. Não é pra você debater. Não é. Não é pra você... Ai, você me machucou assim, assim, assim. Não, essa pessoa, ela sabe. Ela sabe o que fez, sabe o que faz. Sabe o que faz. Não precisa você falar, você verbalizar. A pessoa sabe. Ela só vai... O que tá me vindo na cabeça é... Quando você for debater com a pessoa, falar, ah, mas você fez isso, isso e aquilo, a pessoa vai amar você falar com ela. Porque você vai dar a chance dela se fazer de vítima, entendeu? Decisão, exatamente, você tem que tomar a decisão de não debater, de ir embora. Dangerous, perigoso. É perigoso continuar nessa situação. Olha como é que você já tá esgotado. Olha como é... Eu tô sentindo um peso no ombro, como se tivesse... Sabe aquele filme de terror que tem uma pessoa em cima da outra? O grito é tipo um menininho que fica no lombo do cara. Um encosto. Ai, amarrado, Deus me livre. Generoso. Uma pessoa que finge que é generosa. Nossa, eu tô com uma raiva dessa pessoa. Eu não sei quem é, mas eu tô com uma raiva. Bagagem. Bagagem emocional, né? Mad. Mad é tipo com raiva. Furiosa. Furioso. Raivoso. Essa pessoa pode estar com raiva que você não tá dando trela pra ela. Ou você pode estar furiosa por ter passado... Furiosa por ter passado por esse tipo de situação. Foreign. Foreign é alguém que vem de uma terra distante. Como eu falei do imigrante, né? Não precisa ser um estrangeiro. Pode ser alguém que veio de um outro estado. Tipo, a pessoa é do sul, você é do norte. A pessoa foi morar no norte. Argument, não é argumento. Argument é brigar, discutir, discutir. É isso que essa pessoa quer. Essa pessoa quer que você discuta. O Warrior aqui, de guerreiro, é pra você se segurar e não brigar com essa pessoa. Porque o momento que você der brecha pra essa pessoa falar, essa pessoa vai se fazer de vítima e vai distorcer toda a situação a próprio favor, entendeu? Não deixe essa pessoa falar. Essa pessoa vai falar qualquer coisa pra te colocar como culpada e pra se colocar como vítima. Não é pra deixar essa pessoa falar. Não é. Agora vamos para as letrinhas. Ai, estou sentindo um peso no ombro. Agora até que tá melhorando. É como se tivesse alguém no meu ombro, sabe? Uma criança na minha carcunda. E eu tô com a boca seca, como se eu tipo, sabe quando você quer falar? Quando você tá doido pra falar, tipo, essa pessoa tá me perturbando, eu tô doida pra dar uma chicotada nessa pessoa. Não é chicotada de, tipo, pegar um chicote, mas a língua como um chicote, botar a pessoa no lugar dela. Mais nada. Pronto. Vamos primeiro pros números. Saiu 6, saiu 8, saiu 3, saiu 5. 3 cabeça pra baixo, meu pai. Saiu 6 de novo. Saiu 3 de novo. A pessoa pode ter 33, 35, 36, 38, 56, 58, 53.
66, 68, 63, 65, com um 2 aqui, eu falando. Enfim, ver esses números aqui, pode ser a data do nascimento da pessoa ou a idade que a pessoa tem. Ó, mais outro 2 aqui. Mais gente vendo sequência numérica, né? De letra a gente tem J, E, A. Eu não conto assim não essas letras. Eu tento montar palavras com elas. Ó. Teu. Meu. O que me veio na cabeça foi: o que é meu, o que é seu é seu. Essa pessoa falou isso pra você? Você falou isso pra essa pessoa? É pra você sentar, se acalmar, mas quando isso passar, você recuperar suas forças, é pra você ficar de pé outra vez. E a luta. E a luta não é só sobre essa pessoa, não. É sobre a vida, entendeu? Sente o que você tiver que sentir e depois permite que isso vá embora. Junta. Se junta. Gente que se junta pra comentar sobre isso, ou essa pessoa se junta com outras pra se fazer de vítima? Ministério Público? Não sei, vai que tem algum processo. Seja. Seja. Antes. Tem algo sobre antes? Tem um Ju. Um Jupe. Ju tem um. Tem PM. Espírito Santo. Neta. Sabe o que me veio na cabeça? Jet de jet ski. Quando você deixar essa situação, as coisas vão voar. Não é que vão voar, é que elas vão acontecer muito rápido. Quando você se curar disso, quando isso acabar, foi embora, quando você finalmente aceitar e deixar isso ir, as coisas vão, sabe? Vai tudo acontecer muito rápido. Amor, emprego, saúde, tudo que você quiser, que você estiver planejando, vai acontecer tipo na velocidade de um jato. Internet. Gente, eu não tô conseguindo ver mais nada.
se ma nu nu. Agora é como se essa pessoa tivesse sido exposta. Agora você consegue ver essa pessoa pelo que ela realmente é, quem ela realmente é. Desculpa se vocês estiverem ouvindo barulhos, é porque tá de tarde e, né, as pessoas vivem aqui no prédio. Meu vizinho de cima é um abençoado. Olha, gente, eu não tô conseguindo mais ver nada. Alguém chamado Ju, alguém chamado JP. Vocês estão conseguindo ver mais alguma coisa? Eu, uma pessoa que só pensa em si. Eu, Estados Unidos. Enfim, essas foram as letras que eu consegui tirar e as palavras que eu consegui ver. Espero que vocês tenham visto mais do que eu. E até a próxima. Eu espero que vocês fiquem bem e que vocês se curem disso, desse peso, dessa raiva que vocês estão sentindo. Tá bem? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.